Olá pessoal, bom dia. Dando continuidade aos nossos vídeos, né? Hoje eu vou então continuar falando sobre alguns temas assim, né, que já são habituais nesses meus vídeos, né? Então veja bem, pessoal, olha, vamos falar sobre algumas coisas, digamos assim, né? Então, olha, normalmente quando você exercer algum tipo de atividade nas suas vidas anteriores, ou principalmente na sua anterior, assim, se foi algo muito intenso, assim, então nesta vida atual aqui, você de alguma maneira, você passa por aquilo ali, assim, novamente, você aqui, assim, aquilo passa pelo menos de raspão, ou às vezes passa de maneira intensa também. Então veja bem, muitas pessoas assim que estão hoje ressomadas ou reencarnadas aqui na Terra, né, tiveram algum vínculo, né, viveram na Europa nesse período da Segunda Guerra Mundial, né? Então eu, obviamente, também fui o mesmo caso, né? Eu já observei isso daqui aqui no Brasil, né? Tá certo? Então é algo que está recente agora aqui, né? Então, que nem eu disse, né? Muitas pessoas, assim, principalmente, assim, as que têm vínculos mais fortes, assim, com essas questões espirituais, assim, alguns já estão bem conscientes disso aí, né? Tiveram alguma relação com a Segunda Guerra Mundial na vida anterior, né? Tá? Então, olha, observe bem, ó. Eu já li coisas a respeito da Segunda Guerra Mundial, né? Ó, tá certo? Isso aqui é um livro que fala sobre o Hitler, né? Ó, tal. Aqui tem mais de 1000 páginas. Esse daqui foi um dos livros que eu li. Aliás, livro muito bom, ó. Tá certo? Então, olha, quem teve algum vínculo com militarismo, assim, né? Com política, normalmente isso volta a acontecer aqui. A gente passa, e tem gente que nem eu falo, que trabalha com projeciologia, conscienciologia, que está a par disso daí, né? Então, veja, olha, lá em São Paulo eu fui policial militar, eu fui sargento da Polícia Militar, ó. Né? Isso aqui é o certificado que eu ganhei. Isso aqui é do meu curso de sargento da Polícia Militar lá em São Paulo, né? Tá certo? Então eu fui sargento da Polícia Militar assim durante 11 anos e meio. E eu saí de lá em circunstâncias traumáticas, assim, né? Então, porque, veja bem, a questão da interprisão, né? Então você fica de rabo preso com aquilo, né? Quando você está vinculado àquilo ali de maneira muito intensa, assim, né? Então, quando você rompe, você pode romper a interprisão, mas vai ter sequelas graves, assim, né? Consequências graves. Aquele rompimento daquela interprisão, né? Que a gente fala assim, na conscienciologia, né? Então, quando você pode romper a interprisão, mas com consequências, né, graves, assim, né? Sequelas graves, né? Tá certo? Então, veja, eu sempre tive consciência disso, né? Tá certo? Então, quando eu frequentava o Instituto Internacional de Projeciologia lá em São Paulo, isso há mais de uns 25 anos atrás, eu cheguei, uma época eu estava trabalhando fardado, assim, fazendo policiamento fardado lá, e eu cheguei a ir lá no Instituto Internacional de Projeciologia, né, com um tenente que trabalhava comigo, que nós estávamos na rua, assim, né, fazendo patrulhamento na rua, nós fomos lá, assim, lá fardados, né, e quem estava lá presente, o pessoal que estava lá, conversou com a gente e tudo mais, eu falei, olha, eu frequento um lugar aqui e tal, né. Tá certo? Então, olha, quando você tem algum vínculo, assim, a sua carreira profissional, assim, né? Que nem no meu caso, assim, eu disse, eu estava consciente, né? Dessa questão da reencarnação, assim, tá certo? Dessa situação, assim, né? Reencarnatória, digamos assim, né? Tá certo? Então, seria esse o detalhe da carreira profissional, assim, né? Então, muita gente aqui no Brasil, assim, tem algum vínculo com a Segunda Guerra Mundial, assim, né? Principalmente o pessoal que passou pelo militarismo ou alguma coisa, alguma atividade semelhante, assim, né? Tá certo? Então, olha, outra coisa, no intervalo intermissivo, que é o intervalo entre o período que eu estava desencarnado, né, minha vida passada e essa daqui, assim, eu não tenho não tive retrocognição, mas aqui, né, no dia a dia, né, a gente percebe isso, que você programou, assim, essa existência, assim, e tudo mais, tá certo? Então você observa isso daí, assim, tá? Que você fez uma programação, né, não tive retrocognição, mas a gente percebe, através dos amparadores, da clarividência, projeção consciente, porque você conversa com os amparadores, assim, tudo mais, aí você vai percebendo, que nem eu disse da outra vez, negócio de vidas passadas, assim, você vai mapeando aquilo, né? Tá certo? Então, nesta existência
hoje aqui, como estava muito complicado, eu trabalhei mais na questão do grupo kármico, né, o grupo karma, né, que seria um grupo karma mais direto, a família, porque existem outros grupos secundários, que é o do trabalho, que olha, viu, que eu falei aqui, que eu fui policial militar, e esse daí seria o meu grupo kármico, assim, secundário mais importante, mas eu rompi, né, tá certo? Com consequências, né, graves, assim, né, tá certo? Então, agora, a questão egokármica, eu não trabalhei isso, ó, eu não casei, não tive filhos, tudo isso estava nos meus planos. Tá certo? Carreira profissional também, eu fui obrigado a romper lá, que nem eu falei assim, né? Eu fui sargento da Polícia Militar, eu rompi, então estava muito complicado, assim. Faculdade também não deu para... Eu comecei a faculdade, então veja bem, a parte egokármica não deu para trabalhar, mas a única coisa que eu consegui de saldo positivo foi resgatar aquelas consréu que a gente chama, né? Tirar pessoas lá da baratrosfera, assim, tá certo? Algumas inclusive na própria família, assim. Mas quando você puxa alguém de lá do umbral, assim, lá daquelas zonas de treva, assim, as energias e os problemas das outras encarnações, né, vem junto. Aquilo. Então você passa a vida toda naquela barra pesada, assim. A coisa dá uma acalmada, daqui a pouco volta tudo de novo, aquela complicação, e você vai meio assim, capotando, né? Então, mas eu tenho consciência disso daí, assim, quer dizer, não foi eu que puxei, mas os amparadores me ajudaram muito a ver se a gente consertava. Também foi a única coisa, assim, que eu consegui de saldo positivo, assim, né? Era o mais importante, né? Tá certo? Mas a conta egokármica não deu para trabalhar assim, não consegui, assim, né? Os meus objetivos como homem, assim, não atingi. Tá certo? Mas eu consegui o mais importante, que era resgatar algumas consciências lá do umbral, assim, da baratrosfera, que nem o pessoal hoje modernamente fala na conscienciologia, né? Tá certo? Esse era o objetivo mais importante. Os outros são secundários, né? A questão egokármica não deu para trabalhar, né? Tá certo? Então, olha, com 32 anos eu quase dessomei. Tá certo? Eu quase morri, digamos assim. E eu consegui contornar aquilo ali a duras penas, assim, porque se eu morresse naquele momento seria terrível, né? Tá certo? Essas consciências que eu resgatei lá do umbral, assim, precisavam demais de mim, tá certo? Porque, que nem eu falei, com 32 anos eu já percebi, assim, né, que eu não havia atingido os meus objetivos pessoais, assim, né? Então eu falei, eu tenho que lutar por essas pessoas que eu puxei lá do umbral, lá da baratrosfera, né? Foi isso que eu consegui, com muita ajuda, muito sacrifício, aí os amparadores me ajudaram demais, né? Tá certo? Então, olha, no meu intervalo intermissivo, pelo que eu percebi assim, era para eu ter casado entre os 26 anos e os 31 anos. Eu percebi aquilo muito claramente, que o momento de eu ter casado e ter tido filhos era naquela época, ali entre os 26 anos e 31 anos. Mas aí aquilo passou e começaram a vir os sobrinhos e as sobrinhas ressomarem, reencarnarem. Então, a gente percebe essas coisas, né? Tá certo? Então, eu observei, né? Que era para eu ter casado nesse período e ter tido filhos entre os 26 anos e 31 anos, mas aquilo não foi possível. Tá certo? Mas eu percebi claramente aquele detalhe ali, assim como muitas outras coisas nesse período de vida todo meu, de 54 anos. Tá certo? Então, quando você faz assim um intervalo intermissivo, aqui você percebe isso no seu dia a dia. Quem tem essa situação bem clara, assim, nítida da espiritualidade. Tá certo, gente? Então, como o vídeo é curto, né, seria só isso por hoje, assim, mas eu agradeço a sua atenção, tá? Muito obrigado.